Bom dia, turma! Todo mundo bem? Bom, hoje é quinta-feira, 22 de outubro de 2020. No nosso assunto de hoje, nós vamos trabalhar pretérito perfeito do indicativo, páginas 20 e 21. E aí, vocês sabem o que quer dizer pretérito? Pretérito se refere a uma ação que está no passado, a algo que já aconteceu. Pretérito passado, lembra disso? Pretérito passado. Então, quando nos referimos ao pretérito perfeito do indicativo, estamos indicando uma ação que já aconteceu lá no passado, em determinado momento. Ela começou e terminou lá, tá? Essa ação ela não pode se perdurar, não pode vir até os dias de hoje. São ações que já aconteceram, ficaram lá, tá bom? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Ó, na terça-feira eu visitei meus avós. Na terça-feira eu visitei meus avós. Em que momento nessa frase a gente consegue perceber que essa ação está lá no passado? Na terça-feira visitei, visitei meus avós. Então, visitei está indicando que essa ação já aconteceu, né? Estamos falando do pretérito, desse tempo que já passou. Visitei. Ela passou o dia na escola. Ela passou o dia na escola. Então, a palavra passou demonstra que essa ação já aconteceu. Ela passou, então está no passado. Já aconteceu, já terminou. Ela passou o dia na escola. Então, quando nos referimos ao pretérito, ações que já aconteceram vão ser sempre palavras criou, desenhou, visitou, passou, sonhou, tá? A gente vai perceber isso com a atividade que a gente vai fazer agora e vamos desenvolvendo mais um pouquinho desse assunto, tá? Página 20 tem aí pretérito perfeito do indicativo, conjugação verbal. Na biografia, há informações sobre o passado e o presente do escritor. Releia o primeiro parágrafo da biografia. Por que ele fala que tem as informações sobre o passado e o presente? Porque não dá para a gente imaginar o que vai acontecer no futuro. Então, por isso são informações do passado e do presente. O máximo que pode ocorrer é uma ideia que ele tenha, né? Uma suposição de algo que possa vir a acontecer. Ele pretende escrever um novo livro. Mas no caso aqui as informações vão ser voltadas ao passado e ao presente, tá? Maurício de Souza é um cartunista e empresário brasileiro. Criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. Nesse parágrafo, qual é a única frase que indica uma ação do passado do escritor? Temos aí uma frase que indica que tem uma palavra, temos aí uma forma verbal, né, que vai indicar que essa ação já aconteceu. Então, vocês vão sublinhar a frase, não só a palavra, tá? Aí diz, qual é a forma verbal dessa frase? E aí, qual é a palavra, qual é o verbo que se apresenta aí que indica que essa ação já aconteceu? Vocês vão escrever aí. C. Essa forma verbal está no presente, no passado ou no futuro? Super simples. E aí? Está no passado, né? A gente está falando de pretérito, ou seja, de ações que já aconteceram. 2. No segundo parágrafo, há várias informações sobre o passado do escritor. Leia os trechos e sublinhe as formas verbais. A gente vai ler a frase e vocês vão sublinhar a forma verbal, ou seja, a palavra, o verbo que indica que essa ação já aconteceu. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel. B. Passou parte de sua infância em Mogi das Cruzes. C. Desenhou seu primeiro personagem que ele chamou de Capitão Picolé. E D. Em 1954, com 19 anos, mudou-se para São Paulo. E se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde. Vocês vão ler a frase com calma, com atenção e vão procurar a forma verbal para sublinhar qual é a palavra, qual é o verbo aí que se apresenta que indica o pretérito, ou seja, que já aconteceu, que esse momento já passou, já aconteceu. Então, vocês vão sublinhar. Página 21, questão 3, diz assim. Essas ações são apresentadas em alguma ordem ou fora de ordem? E aí? Está na ordem, tipo assim, quando a gente lê uma biografia, as coisas elas têm uma ordem
cronológica. O que seria uma ordem cronológica? O que aconteceu primeiro, por exemplo. Se você nasce, depois você começa a engatinhar, depois você começa a andar, começa a falar, vai para a escola. Então, isso é uma ordem cronológica. As coisas vão acontecendo em uma ordem. Se está fora de ordem, por exemplo, você não já nasce caminhando, você já nasce indo para a escola e depois é que caminha. Então, tem uma sequência, as coisas têm uma ordem. Então, é isso que ele está perguntando. Se essas ações são apresentadas em alguma ordem ou fora de ordem, aí vocês vão me explicar, tá bom? Vocês podem ler as frases novamente, observar qualquer coisa, você volta lá na biografia para ter essa certeza. Aqui diz, ó, para indicar ações ocorridas no passado, usa-se o tempo pretérito. Por exemplo, em 1954, com 19 anos, mudou-se para São Paulo. Então, é a palavra mudou, né? Tá destacado em vermelhinho. Mudou é a palavra que indica o pretérito, ou seja, que indica que já aconteceu. É a nossa forma verbal, tá bom? Questão 4 diz assim: complete as frases com o verbo criar no pretérito. Tá? Criar, e vocês vão colocar ela, vão pegar as frases e vão colocar ela no pretérito, tá? Criar. Mas e aí, como é que ficaria no pretérito? Eu criei uma tirinha. Você, ela, vocês e eles. Lembrando que a palavra criar deve ser colocada no pretérito, ações que já aconteceram. E por último, nossa quinta questão diz: complete as frases com os verbos indicando que as ações já aconteceram. Então, se vocês observarem, lá no final da frase ele vai trazer em parênteses a palavra nascer. Você tem que pegar a palavra nascer, tá? E colocar ela indicando que a ação já aconteceu. Então, eu nascer em Curitiba, capital do Paraná. Eu nascer? Não. Como é que vai ficar? Eu, indicando que já aconteceu, ó. Eu nasci faz um tempo, tem um bocadinho de ano que eu já nasci, né? Então, eu, Maria, então, o verbo vai ser fazer. Maria, aniversário na semana passada. C, quanto você e sua amiga na prova de português? O verbo vai ser tirar. Então, quanto você e sua amiga, usa o verbo tirar, lembrando do pretérito, tá? Do passado. Eu e meu amigo para sua mãe 2 vezes, então é ligar. Como é que vai ficar a palavra ligar? Quando eu digo eu e meu amigo, uma ação que já aconteceu. Você de ir ao museu, temos aí gostar. Como é que vai ficar? Você de ir ao museu, já aconteceu, lembrando sempre. E por último, o menino, seu álbum de figurinhas. E o verbo vai ser completar. E aí, como é que vai ficar? O menino, seu álbum de figurinhas. Indicando, lembrando sempre que as ações são ações que já aconteceram. Pretérito, tá bom? Então, pretérito perfeito do indicativo indicam ações que já aconteceram. Então, os verbos eles vão se apresentar sempre indicando ações no passado. Criou, formou, passeou, ligou, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!